Estamos de volta com você hoje falando sobre esse tema intercessão, intercedendo para a salvação das pessoas que nós amamos, pessoas que precisam de Deus, que precisam ser libertas. Nós podemos pedir ao Senhor o seguinte: Senhor, para que essas pessoas possam te conhecer. É o que eu peço, eu oro, Senhor. Eu oro também, Senhor, que elas possam crer na tua palavra como sendo a palavra da verdade, porque ela é a palavra da verdade. Uma outra oração que você pode fazer também na tua intercessão, você pode ser direto e falar para o Senhor o seguinte: Senhor, eu intercedo, eu oro por essa pessoa para que o inimigo dela, Satanás, seja amarrado, e para que essa pessoa não venha, para que o diabo, né, o Satanás não venha cegar essa pessoa, o entendimento dela para conhecer tua verdade. Tem uma parábola aqui do semeador em Mateus capítulo 13, aonde está falando que o semeador vai jogando a semente pelo caminho, né, plantando. E ele está aqui comparando essa semente. Jesus fala nas parábolas, essa parábola, que essa semente é a palavra de Deus que está saindo. Mas muitas vezes o inimigo pega aquela palavra para que aquela pessoa não venha entender. Olha, pois todos que ouvem a palavra do reino de Deus e não a compreendem, vem logo, rápido. O inimigo não perde tempo, ele arrebata aquela palavra, sabe, que foi semeado naquele coração. O coração ouviu: poxa, Deus me ama, Deus tem um plano de salvação para mim, Deus tem planos concretos, Ele é vida, Ele é real, Ele morreu por mim, para que eu fosse salvo. Existe um Deus, sabe, Ele ama, mas daqui a pouco o inimigo viu que aquela pessoa ouviu aquelas palavras, ele vai lá para tirar do coração daquela pessoa, da mente, aquela palavra de vida. Ele não quer aquela pessoa assimilando, pensando, sabe, crendo naquela palavra. Ele vem rápido e tira do entendimento para que aquela pessoa não pense em Deus e nem queira Deus. É verdade isso. Está aqui. Olha, a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, que às vezes a pessoa não entende, não compreende. E o inimigo aproveita essa pouca compreensão da pessoa e vem e tira da mente dela o que foi semeado no coração. Este, né, é a semente que foi semeada à beira do caminho. É aquela pessoa que ouve, que quer, mas ainda não sabe. E o inimigo, Satanás, ele é esperto. Então você vai orar: Senhor, quando essa pessoa ouvir a tua palavra, que o inimigo não venha tirar essa palavra do coração e da mente dela. Uma outra coisa que você pode pedir a Deus também, está tudo na Bíblia. Essa primeira parte aqui, essa primeira oração, está em Mateus capítulo 13, versículo 19. E também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século, ele tem cegado o entendimento da pessoa que não conhece Deus, que é o incrédulo, que não crê. O príncipe deste mundo, Deus desse mundo, que é Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em outras palavras, o inimigo tem cegado a cabecinha, a cabeça da pessoa, né? Colocando como se fosse um véu no entendimento, para ela não entender quem Deus é, que Jesus é Cristo, que Ele é Salvador, que Ele nos ama, que Ele deu a vida por nós, que Ele veio nos salvar. E aí Ele cega o entendimento das pessoas, para que não resplandeça o quê? O Evangelho da salvação. Então você vai orar, bem ali, aonde o inimigo tem o dedo dele, você vai focalizar a tua oração ali. Você vai dizer: Senhor, eu oro, eu peço a Ti, para que aquela pessoa que está com o entendimento totalmente coberto pelas ideias do diabo, ele tem ali pegado aquela pessoa, e ela não está entendendo, o entendimento dela está obscurecido, tem como se fosse uma escama nos olhos dela. Tira da cabeça, do entendimento, dos olhos, da vida dela, essa escama, sabe? Essa pessoa foi cegada, ela não está entendendo quem Deus é, porque o diabo quer cegá-la. Tira
essa cegueira, que ela possa entender e ver quem tu és. Você pode orar assim. Você não pode convencer aquela pessoa para procurar excelente de lábia, muito bom, inteligente, fala bem, argumenta bem, mas nesse momento ninguém convence ninguém. A salvação é uma decisão pessoal e individual. E quem vai convencer aquela pessoa, dizer para ela que ela precisa de Deus, é o próprio Deus, através do Espírito Santo. E você pode acionar Deus através das tuas orações. Você vai orar. Você vai pedir, Senhor, que essa pessoa possa, sabe, esse véu que o diabo colocou, essa escama nos olhos, na mente dela, cai. Tira tudo isso, para ela poder enxergar e ver. Deus é real, Deus é bom, Jesus é real, Jesus salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tu podes orar assim. Que tal? Vamos orar? Muita coisa pode acontecer quando nós oramos. E muita coisa pode não acontecer quando nós paramos de orar. Já pensou nisso? Quando você para de orar e interceder, coisas param de acontecer, coisas boas. Mas muita coisa boa pode acontecer na vida de muitas pessoas, porque tem alguém orando por elas. Eu tenho orado pela salvação de muitas pessoas que eu conheço, sabe? E eu estou aqui orando, continuo na intercessão para a salvação dessas pessoas. Olha só, uma outra coisa que você pode orar, uma outra oração que você pode e deve fazer. Você pode orar desta maneira também. Senhor, eu oro agora para que o Teu Espírito Santo venha trabalhar no coração dessa pessoa. Está aqui, João capítulo 16, o versículo 8 fala: quando vier o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, vai lá, Senhor, convence aquele coração. Aquilo que eu não posso convencer e fazer, Tu podes. Você pode orar desta maneira. E você vai orar para que o Espírito Santo venha quebrantar aquele coração. Muitas vezes o coração daquela pessoa está tão duro, tão endurecida pelas circunstâncias, pelas dores da vida e pelo próprio pecado. A pessoa que está no pecado não enxerga que ela está no pecado. Ela não sabe o que é pecado. Para ela, pecado não existe. Então você vai pedir para o Espírito Santo, para Deus, convencer ela de que o pecado existe, que ela está longe de Deus e ela precisa de salvação, de Cristo na vida dela. Então, você vai orar desta maneira. Uma outra oração que eu sempre faço, eu amo essa oração aqui também, é uma outra estratégia. Todas essas palavras são estratégias e são palavras para você orar. Então você vai pedir para o Senhor o seguinte: Senhor, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo venha trabalhar naquele coração, convencer, mostrar. Eu não tenho como, mas Tu tens. Amém? Então uma outra maneira é essa também. Você vai orar para que Deus levante alguém para conduzir, levar aquela pessoa ao conhecimento de Cristo, levar aquela pessoa à igreja, falar do amor de Deus a ela. Eu oro assim por um casal. Eu não estou perto deles. Eles são um casal que precisam de Jesus. Eles moram em outra cidade. Então eu oro, Senhor, levanta outra pessoa do casal que vai lá falar do Teu amor para esse casal. Que vai falar da Tua graça, que vai convidar eles para ir para a igreja. Coloca na vida deles, coloca diante deles, coloca assim, sabe? No caminho deles, essas pessoas que Te amam, que têm o Teu amor, para eles conhecerem essas pessoas. Eu oro assim. Então você pode orar, por exemplo, você tem um filho que mora longe, está estudando, está morando em outro país e não conhece, e não está andando com Deus. Quem sabe não conhece Deus. Você vai orar por ele e vai falar: Senhor, coloca pessoas boas no caminho do meu filho, da
minha filha. Gente de índole boa, mas mais do que índole boa, pessoas que te conhecem, que te amam, que te servem, para essas pessoas influenciarem, abençoarem, falarem do teu amor para o meu filho e minha filha. Você está entendendo? Você pode orar isso sim. E você deve já estar começando agora. Se você não tem essa oportunidade você mesmo de estar ali falando com aquela pessoa, orando com ela, falando, mostrando o amor de Deus para ela, você vai orar para que Deus envie alguém. Para que Deus venha usar uma pessoa, alguém, para fazer isso. Isso é muito forte. Uma outra maneira que você pode orar também, uma outra intercessão, é esta. Você pode orar: Senhor, eu oro hoje que tu venhas quebrantar a dureza do coração de fulano. Porque muitas vezes a pessoa, ela não aceita Deus, ela não ouve o Evangelho, ela não quer saber de Jesus, porque o seu coração está extremamente cauterizado e endurecido. Endurecido pela vida, pelos problemas e pelo pecado também. Ela não sabe que o coração dela está duro. Geralmente a pessoa que é endurecida pelo pecado, ela não percebe, ela não nota, ela não sabe. Mas Deus quer quebrantar aquele coração. Ele quer dar um coração de carne e tirar o coração de pedra. Então você pode orar e pedir a Deus: Senhor, eu oro que aquele coração seja quebrantado. Prepara aquele coração para te conhecer. Quebranta aquele coração. Que ele venha chorar, que ele venha lamentar, que ele venha ser um coração quebrantado. Só Deus pode quebrantar. Só Deus pode mudar o ser de um homem. Sabe, quando eu era jovem, eu cantava um louvor na minha igreja e cantava assim: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. Então só o poder de Deus pode mudar o caráter, o ser, a vida, a índole, o homem interior. Mas Deus pode. E é para Deus que você vai. E é para Ele que você dirige essas palavras. Palavras quando você crer. Não pode duvidar. Não podemos duvidar. Temos que crer: Senhor, eu peço que tu venhas quebrantar, tirar aquela dureza, tirar aquela, sabe, aquela pessoa que está ali, cheia de pecados. E uma outra maneira que você pode orar e pedir: Senhor, que ela possa confessar Jesus Cristo como Senhor da vida dela. Que ela possa abrir mão de tudo para te seguir. Ah, mas é impossível isso. Para Deus não. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aí que está. Você não está orando para uma pessoa. Você não está orando para uma entidade. Você está orando para o todo-poderoso Deus, que pode. Mas a tua fé nesse momento é muito importante. Se você orar duvidando, aí é difícil. Aí eu não sei se Deus pode. Eu vou orar, mas eu não sei. Deus pode. Deus é fiel. Deus fará infinitamente, porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu estou pedindo ou até mesmo pensando, conforme o seu poder que opera em nós. Isso aí está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso. Então você não está orando para qualquer um, não. Você vai orar essas palavras para a salvação dessas pessoas que você ama. Está tudo aqui, é tudo bíblico. Nada aqui vai contrário à palavra de Deus. Para que venha conhecer o Espírito Santo, para que uma pessoa possa entrar na vida dela para falar do amor de Deus, para que ela possa crer que Cristo salva, que ela possa, sabe, ter um coração quebrantado, que ela possa crer que só Jesus salva, que ela possa crer que a palavra de Deus é a verdade, é o verdadeiro, né? É o livro que
mostra quem Deus é, que ela possa, Senhor Jesus, também, o inimigo, aquele véu que está na mente dela, caia, e ela possa ver, eu preciso de Deus. Quando ela, sabe, cai a ficha, que ela vê, só Deus pode fazer isso. Por isso que eu amo quando eu vou para a igreja e o pastor está pregando, e tem uma palavra vinda do altar, e quando acaba aquela palavra, o pastor fala, olha, eu quero chamar pessoas aqui que querem Deus. Eu amo quando vai 1, 2, 5, 10, vão tudo para... Quem que convenceu aquelas pessoas? Você acha que foi o pastor que convenceu elas? Não. Ele só falou o evangelho de Cristo. Quem convenceu aquela pessoa que ela precisa mudar, que ela precisa ser feliz, que ela precisa salvação, que ela precisa conhecer Deus, foi o próprio Deus. Foi o próprio Espírito Santo. Eu amo. Aí você olha ali que as pessoas vindo para o altar chorando, uma se ajoelhando, outra, eu preciso de Deus. Quem estava ali naquele culto, enquanto aquele pastor, ou pastora, ou a pessoa que está ali ministrando, estava falando a palavra, quem que estava ali trabalhando no coração daquela pessoa? Era o Espírito Santo de Deus, convencendo ela. O Espírito Santo não força ninguém. Agora você vai ser, tem que dar uma palavra para a cabeça te apagar, te arrastar. Não, Deus não faz assim. Deus te dá algo chamado livre escolha, livre arbítrio. Você escolhe. Aquelas pessoas escolheram Deus. Elas tiveram a opção e elas ouviram, sentiram ali no coração o Espírito Santo falando com elas. E elas vão ali para frente e tomam a decisão mais importante da vida delas, seguir Jesus. Amém? Então hoje não deixa ninguém te deter. Sabe, eu tenho orado por pessoas, eu tenho orado, Senhor, quebrando o coração daquela pessoa, atrai ela a ti, traz ela mais perto de ti. Você pode orar assim também. Senhor, atrai ela, que ela venha se quebrantar e entender que ela precisa estar mais perto. Você pode orar dessa maneira e pedir para que Deus venha atrair aquela pessoa a Ele. Eu faço muita oração intercessória, eu oro muito pelas pessoas, como você também ora. Eu procuro orar. Poder orar mais? Poderia, sem sombra de dúvida. Não sou a intercessora perfeita, longe disso. Precisa aprimorar, orar mais, buscar mais Deus. Mas na minha pequenez e fraqueza, naquilo que eu posso, eu tenho procurado interceder pela salvação de pessoas. Senhor, atrai essa pessoa à tua casa, que ela possa ter desejo de estar na igreja, na tua casa. Deus coloca aquele desejo. Deus atrai. Deus faz. Ele precisa somente de um intercessor. Que alguém fale, que alguém ore, que alguém se levante para interceder. E essa pessoa é você e eu. Amém? Eu vou fechar minha Bíblia aqui. Essa foi a palavra de Deus hoje aos nossos corações, intercedendo para a salvação. Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar com você, tá bom? Daqui a pouco mais fazendo isso, orando, intercedendo. Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero